Olá, galerinha, ligada no Goiás, bem no Enem. Nós estamos aqui hoje, mais uma vez, com uma aula, super aula de redação. E hoje nós vamos tratar do texto dissertativo argumentativo para o Enem. Como é a estrutura desse texto? Vamos só revisar as aulas anteriores? O que tivemos nas aulas anteriores? Primeiro, como a escrita, como escrever o primeiro parágrafo, o parágrafo de introdução. Depois, nós fizemos o parágrafo de desenvolvimento. Qual a estrutura, o que usar, quais são os repertórios que podemos trazer para fortalecer os argumentos. E, por fim, nós tratamos do parágrafo de conclusão. O parágrafo de conclusão é um momento em que você apresenta a proposta de intervenção. E hoje, comigo na tela, vamos lá? Vocês vão, então, conhecer como elaborar um texto dissertativo argumentativo para o Enem. E agora nós vamos então pensar, como assim? Como elaborar um texto? Para isso, nós vamos estruturar o texto argumentativo, dissertativo argumentativo, é aquele em que você apresenta, a partir do tema, uma tese, o seu ponto de vista acerca daquela situação problema. Como assim, Joanedes? Que situação problema? Todo tema traz uma situação problema. Comigo na tela, vamos lá? Olha só. O guia oficial da redação, elaborado pelo MEC, indica que você deve cumprir 4 fundamentos essenciais no seu texto, no gênero dissertativo argumentativo. Vamos saber, então, quais são esses 4 fundamentos? Comigo. Abordagem sobre o tema. Definir um ponto de vista. O que é ponto de vista, Joanede? O ponto de vista, você vai, então, a partir do tema, você vai expressar o que você pensa sobre o tema. Qual é o seu ponto de vista? Qual é a sua visão? Qual que é a sua tese? Não é isso? Esse é só o ponto 2. Vamos para a tela novamente. E agora nós vamos apresentar uma argumentação, sugerir uma intervenção considerando a perspectiva dos direitos humanos. Como assim, Joanede? Sugerindo uma perspectiva de direitos humanos? O que é isso? Bom, como o parágrafo de intervenção, nós vamos apresentar soluções, e como já tratamos na aula anterior desse parágrafo específico, mas só lembrando, o que é exatamente respeitar os direitos humanos? É você apresentar propostas de intervenção que sejam propostas dignas, que sejam propostas que não firam os direitos humanos, como, por exemplo, bandido, bom, é bandido morto. Você está ferindo um direito da pessoa. Por exemplo, a solução para o problema é deixar morrer de fome para... Não podemos, nós não podemos, por mais ruim que seja a situação, o problema e que tenham culpados, nós não podemos, olha só, fazer o quê? Nós não podemos ferir os direitos da pessoa humana. Então, isso é que é respeitar os direitos humanos, ok? Na tela comigo, novamente, vamos lá? Olha só, o primeiro passo para você fazer uma boa redação do Enem é, em primeiro lugar, leia e releia o tema e os textos motivadores. Interpretação de texto é o fundamento para você ler e entender o enunciado.
Esse será o seu grande ponto de partida para escrever uma boa dissertação. Então, de olho aqui comigo, olha, procurem ouvir essa dica. Primeiro, você pega, olha só, o tema. Qual que é o tema? O tema proposto é, então eu vou ler e vou entender. Não é somente juntar letras e formar um som ou vários sons, não é isso. É você ler o tema e você compreender o que esse tema está dizendo. Depois dessa compreensão, você vai partir para a leitura dos textos motivadores, mas é ler os textos motivadores e compreendê-los. A respeito desse tema, o que os textos motivadores estão oferecendo? Quais as informações, quais as opiniões, ele está posicionando a favor, ele está posicionando contra, ou ele só está oferecendo dados para comprovar essa problemática que foi trazida pelo tema. Então é isso, você precisa ler e compreender os textos motivadores, porque são os textos motivadores que guiam o candidato, os candidatos para o percurso, que caminho você vai percorrer com esse tema. Porque, às vezes, o tema é amplo, ele permite várias possibilidades de abordagem e os textos motivadores servem, então, como guias. Entenderam? Vamos lá na próxima tela? Comigo, vamos lá. Olha só. Responda 6 perguntas para uma redação do Enem Nota 1000. Primeira pergunta, qual é o problema? O que eu já disse para vocês? Eu disse que todo tema traz uma problemática. Então, eu tenho que identificar essa problemática. Então, a primeira questão é, qual que é o problema? Na tela, vamos lá. Por que se trata de um problema? Ah, é um problema por quê, então? 3. Quais as causas para tal problema? 4. Há alguma solução? 5. Como e por que colocar tal solução em prática? 6. E última, como essa proposta pode, de fato, resolver o problema? Olha que bacana. Eu coloco para você um roteiro. Mas, Joanete, esse roteiro é muito fácil, porque é em forma direta, em forma de pergunta. Esse roteiro, ao ser seguido, você estará fazendo o quê? Elaborando o seu projeto textual. Ok? Então, pense nisso. Essas 6 perguntas, elas constituem um roteiro para que você possa, a partir da resposta, das respostas, elaborar o seu projeto textual. Comigo na próxima tela, que nós vamos exatamente fechar o que eu disse. As respostas a estas 6 perguntas orientam a produção da redação do Enem. Uma vez respondidas essas questões, elabore um projeto de texto e defina com mais detalhe a tese a ser defendida. Então, a partir das respostas dessas perguntas, o que você vai ter? Um roteiro pronto, um projeto textual, ok? Então, olha só, seguindo. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos agora analisar uma proposta, a proposta de redação do Enem do ano passado. Mas não é a primeira aplicação, não. Eu escolhi a segunda aplicação. Essa segunda aplicação do Enem,
É lógico que o tema da redação nem as questões são as mesmas. Se eu tenho 3, 4 aplicações do Enem, como teve o ano de 2021, nós tivemos 4 aplicações, né? Então, para cada aplicação, questões diferentes e proposta de redação também diferente. Então, a proposta que nós vamos analisar agora, para você compreender a importância do que eu disse, eu vou no tema, depois eu vou nos textos motivadores e eu vou entender o que cada texto trouxe de informação, de opiniões, de estatísticas, dados, o que eu vou poder usar na construção da redação, que com certeza, seguindo essas dicas, será nota 1000. Vamos comigo na tela, então? Ler agora o primeiro texto? Vamos lá. Olha só. Texto 1. Fragmento do livro Geografia da Fome, de Josué de Castro, publicado em 1946. A alimentação do brasileiro tem se revelado à luz dos inquéritos sociais realizados com qualidades nutritivas bem precárias, apresentando nas diferentes regiões do país padrões dietéticos mais ou menos incompletos e desarmônicos. Então, eu já percebi que aqui nós vamos tratar de um assunto, de um tema. O tema proposto, então, é sobre a fome. Mas, olha, o autor desse texto, ele apresenta de uma forma surpreendente que a fome, ela não está localizada na região. Ela está localizada muito mais nessa desarmonia, nesse desequilíbrio de fatores socioculturais, que revela o quê? A qualidade dos alimentos, dos nutrientes. Então, não está, para nossa surpresa, ligado somente à questão socioeconômica. Está também ligado à questão sociocultural. O que é isso, Janete, sociocultural? Eu tenho que entender, não tenho? Então, vamos lá. O que é sociocultural? São os hábitos, são os costumes de cada família. Como essa família, ela se comporta na preparação e na oferta de alimentos. Não é isso? Vamos concluir a leitura do texto comigo na tela. Olha só, numas regiões, os erros e defeitos são mais graves e vive-se num estado de fome crônica. Noutras, são mais discretos e tem-se a subnutrição. Procurando investigar as causas fundamentais dessa alimentação, em regra tão defeituosa e que tem pesado tão duramente na evolução econômico-social do povo, chega-se à conclusão de que elas são mais produto de fatores socioculturais do que de fatores de natureza geográfica. Olha, outra surpresa, porque com a seca, as regiões do Nordeste, há mais possibilidade de que essas pessoas elas têm uma alimentação totalmente em defasagem de nutrientes. E pela conclusão que o estudo desse autor chegou, as questões socioculturais, que é a questão do hábito, dos hábitos, da conduta alimentar de cada família, é muito mais forte do que falar que é regional, ok? Esse é o primeiro texto e ele trouxe informações importantes que dá para a gente usar, não é? A gente pode buscar aí, por exemplo, situações
de adolescentes, de crianças que vão para a escola. A família ela tem o favorecimento do econômico, das condições, mas que no hábito eles não tomam café da manhã. E aí? Isso é um hábito, é uma questão sociocultural. Ele vai fazer a primeira refeição quando ele chega da escola. Ou, às vezes, no lanche da escola. Às vezes ele faz uma refeição, às vezes não, porque ela também não tem esse hábito. E aí? A questão é cultural, não é verdade? E esse texto, ele dá direcionamento para tratar o tema fome, que não é somente a ausência de alimentos, mas você já está pensando, o texto já convida você a pensar que a fome não é somente a falta de alimentos, mas alimentos adequados para o crescimento e desenvolvimento. Vamos para o próximo texto comigo na tela, vai lá. Olha só, o próximo texto diz que o sociólogo Herbert de Souza, o Betinho, imortalizado na música de Aldir Blanc e João Bosco, pela voz de Elis Regina, como o irmão do Enfield, mobilizou o país na luta pela ética na política, pelo combate à fome e à miséria e na defesa da vida na década de 90. Quem tem fome tem pressa. A frase era o lema de Betinho durante a campanha da Ação da Cidadania contra a Fome, a Miséria e pela Vida, que colocou o combate à fome no foco das manifestações populares e das políticas públicas. Olha, esse texto, ele serve para dizer para vocês que o Betinho foi aquele que levantou a bandeira da necessidade de combater a fome no país. Agora, essa fome do que trata o texto 2 é a ausência mesmo de comida. Muitas pessoas passam fome nesse país. De quando é isso? Quando foi que Betinho levantou essa bandeira e dizendo que a fome, ela tem pressa. Quem tem fome tem pressa, não dá para esperar. São ações, são políticas públicas que precisam ser estabelecidas, ser criadas com urgência, porque senão as pessoas morrem. Ele está dizendo que a fome tem pressa porque ela mata. E aí nós vamos o quê? Pensar o texto 1, ele trouxe a ideia de que a questão da alimentação, ela vai muito além da questão da ausência de alimentos. Já o texto 2, ele traz para nós a ideia de fome enquanto ausência de alimento, e aquele que foi o pioneiro no Brasil, no nosso país, para levantar a bandeira de combate à fome. Figura tão importante que foi Betinho. Vamos para o texto 3 comigo agora. Chegando ao final. Olha só, da cidadania, descrição da imagem, cartaz com a ilustração do sociólogo, né, Betinho. À frente da ilustração, a seguinte frase, cobrindo parcialmente o rosto do sociólogo, que tem fome, quem tem fome tem pressa. No canto superior direito, a logomarca da campanha Ação da Cidadania. E agora vem a imagem que vocês vão contemplar aí, né? Quem tem fome tem pressa. E o último texto, para a gente poder encerrar a nossa aula, diz, atualmente 33 milhões de pessoas passam fome no país. Segundo o resultado de uma nova pesquisa sobre o tema, divulgada em junho de 2022, e em 1993 eram 32 milhões de pessoas nessa situação, segundo dados semelhantes do IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Vejam, aqui você tem no texto 4 uma questão muito importante,
que é um dado estatístico. Olha a quantidade de pessoas, de brasileirinhos, que passam fome no nosso país. 33 milhões. É muita gente. É muita gente. É um problema? Agora você está convencido que é um problema? Claro que sim, é um problema gravíssimo que nós precisamos, sim, apresentar propostas de intervenções sérias para que essas propostas, lá na redação do Enem, possam servir, possam um dia se tornar políticas públicas desse país. E agora, a proposta para você conhecer comigo na tela, encerrando a nossa aula. A partir da leitura dos textos motivadores, que você já conhece, você vai, então, desenvolver um texto sobre medidas para o enfrentamento da recorrência da insegurança alimentar no Brasil. Aí, quando eu falo de insegurança alimentar no Brasil, o que eu trago aqui? Eu trago que pessoas, por exemplo, que são vítimas do desemprego, por exemplo, ela traz essa insegurança. Enquanto ela estiver empregada, ela garante a alimentação da família. Perdendo o emprego, a alimentação, ela vai, com certeza, sofrer uma insegurança. Será que a minha família vai conseguir comer amanhã? E tem tantos outros fatores que vão contribuir para essa insegurança alimentar. Lembrando que políticas públicas que estão estabelecidas num governo, às vezes elas são extintas em outro governo, também gera insegurança. Não é isso? É um tema gostoso de abordar, um tema fantástico, e é um problema sério que a gente precisa participar, oferecendo uma proposta de intervenção capaz de se tornar posteriormente uma política pública no nosso país. Não é verdade? E aqui eu encerro, lembrando a vocês do nosso jornalzinho e também despedindo de vocês, dizendo até a nossa próxima aula. Um beijo da sua professora Joanedes Xavier, a sua professora de redação. Obrigada.